Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Superdados. Hoje eu vou te explicar o que é um algoritmo, que é algo cada vez mais presente na vida de cada um de nós, e vamos verificar se realmente eles são confiáveis. Cada vez mais em nossas vidas, decisões são tomadas por softwares com base em algoritmos que foram programados de acordo com uma determinada orientação. Vou te mostrar agora de uma forma bem prática o exemplo do que é um algoritmo e como ele funciona. Vamos dar uma olhada? Vamos verificar, para começar, um algoritmo extremamente simples, ok? Então vocês estão vendo aí na tela qual é o problema. O candeeiro não acende. E aí o algoritmo vai ter a sequência dele, né? A primeira é uma pergunta: a lâmpada está enroscada? Não. Então a solução é enroscar a lâmpada. Para a mesma pergunta, se a resposta fosse outra, então, a lâmpada está enroscada? Sim. Aí vem outra pergunta: a lâmpada está fundida? Sim. Então trocar a lâmpada. A lâmpada está fundida? Não. Então comprar novo candeeiro. Então isso é assim que o algoritmo funciona. Ele vai testando com base nas informações que ele vai recebendo, nos dados que ele vai colhendo, e vai julgando e definindo qual é a solução para cada caso. Aqui agora vamos dar uma olhada no exemplo já um pouquinho mais complicado, né, e divertido para entender como é que funciona o algoritmo. Então, primeira pergunta para algum tipo de máquina, por exemplo: funciona? Sim. Então não toque. Então, sem problema, resolvido. Agora vamos fazer o outro caminho. Funciona? Não. Você tocou? Sim. Que cagada. Alguém viu? Não. Esconda-se, sem problema. Essa é uma forma divertida de entender, né? Ou então vamos fazer o outro caminho aqui. Funciona? Não. Você tocou? Não. Vai ter problema? Não. Afaste, sem problema. Então o algoritmo é isso, ele vai testando as várias possibilidades e vai definindo a solução para cada tipo de informação que ele recebe. Então nós temos algoritmos que são extremamente simples e temos alguns que são extremamente complexos e avançados, que vão levar em consideração um volume enorme de dados e vão fazer cálculos bastante complexos para chegarem às suas soluções. Um problema grande que nós temos com os algoritmos é que, na verdade, ele reflete a opinião de uma pessoa. Pode ser da pessoa que o programou ou da pessoa que contratou o programador. Como vivemos na época da inteligência artificial e do machine learning, é normal que cada vez mais as pessoas confiem nos softwares. Afinal de contas, as máquinas não erram, não é mesmo? Agora, imagine que o líder de um país cristão deseja proteger a sua nação de terroristas islâmicos dispostos a explodir bombas em locais públicos. E para isso contrata um programador e pede que ele crie um algoritmo que pergunte a religião da pessoa que pretende entrar naquele país. E se a resposta for islamismo, de cara o visto de entrada já seja negado. Você acha que isso é correto? É justo? É certo afirmar que todas as pessoas que seguem o islamismo são terroristas? Um outro exemplo do nosso cotidiano é o Netflix, né? O Netflix tem um algoritmo que fica analisando tudo que você faz enquanto está utilizando o Netflix. Então, os filmes que você assiste, as séries que você assiste, ele vai verificar quem é o diretor, quem é o roteirista, quem são os atores, qual é o gênero, qual é a duração, qual é o estilo dessa série ou desse documentário ou desse filme. E com base nesse seu comportamento, ele vai ficar sugerindo outros filmes e séries de acordo com o seu gosto. Então é uma atuação completamente customizada. Com isso, aumenta muito a chance de você acatar o que ele vai indicar para você. Dessa forma, você fica mais satisfeito e passa a assistir cada vez mais o Netflix. Uma segunda forma que já faz parte do nosso cotidiano são sites de compras como a Amazon.com, né? Então ele sempre vai analisar as suas pesquisas, suas buscas e suas últimas compras. E com base nesse histórico, ele vai fazer sugestão de novos itens que provavelmente você vai ter interesse em comprar, em estudar, em dar uma olhada. E assim aumenta muito a probabilidade de ele te vender cada vez mais.
Um caso que ficou famoso nos Estados Unidos ocorreu em 2011, em Nova York, numa escola pública fundamental, em que uma diretora ficou muito constrangida porque foi criado pelo Departamento da Educação um programa, um algoritmo que criou um ranking dos professores daquela escola, né? E ela não sabia qual era o critério e comentou com uma amiga dela que era inclusive cientista de dados. Essa cientista de dados então pediu para ter acesso ao algoritmo para tentar entender como é que ele estava definindo o ranking e tomando decisões. Mas isso foi negado pelo Departamento de Educação. E, lamentavelmente, foi criada uma lista negra, né, com base nesse algoritmo, e alguns professores foram demitidos, né? E, curiosamente, dentre esses que foram demitidos, foi demitida uma professora que era tida como a melhor, tanto pelos alunos, quanto os pais dos alunos, quanto a própria direção da escola. E qual foi o critério para demiti-la? Jamais saberemos. Afinal de contas, foi um algoritmo. Um outro problema que nós temos com algoritmos é que eles são invisíveis, né? É um software, então você não está vendo ele para verificar se ele realmente está correto, se está errado. Então, se você tem, por exemplo, um avião que tem um erro de projeto e aí no voo inaugural ele cai e mata centenas de pessoas, vai chamar a atenção de todo mundo e vai se pegar a caixa preta, vai fazer uma análise criteriosa, vai se encontrar qual é o problema, ele será corrigido e aí esse avião não voltará a ter esse acidente e matar pessoas. Já um algoritmo, não é fácil você enxergar o problema nele. Então dificilmente ele vai ser encontrado e corrigido. Provavelmente ele nunca será corrigido e vai continuar durante um bom tempo tomando decisões equivocadas que vão interferir na vida de cada um de nós. Bom, depois de tudo exposto, eu gostaria muito de saber se você confia nos algoritmos. Fico muito grato se você puder comentar aqui no canal o que você acha sobre o assunto. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.